Salve, queridos! Continuando aqui então, comentários a respeito da reflexão da luz, tá? Continuamos o nosso papo sobre ótica. Continua sendo uma abordagem muito clássica a respeito da ótica, mas tudo que será falado neste vídeo aqui é especificamente sobre esse fenômeno, desse conceito da reflexão da luz. Reflexão lembra refletir, traduzindo numa linguagem muito simplória, é bate e volta. Isso é uma reflexão, ok? Que é o que vai acontecer com o raio de luz. As superfícies polidas refletem a luz de modo regular, ou seja, se um feixe de luz cilíndrico incide em uma superfície plana polida, o feixe de luz é refletido e também é cilíndrico. A reflexão regular é a responsável pela formação da imagem. Então, aqui está o feixe de luz cilíndrico, ele está batendo aqui nessa lâmina de água, ok? E ele está sendo refletido para dentro da água novamente e o seu formato continua sendo cilíndrico. Esse tipo de reflexão é uma reflexão regular e é a que nós vamos estudar o tempo todo aqui durante este vídeo. E é a que utilizaremos também para formar as imagens mais para o final. No entanto, tem um tipo de reflexão que não é a regular. É essa daqui, ó. Reflexão difusa. Superfícies que não são polidas, ou seja, perfeitamente lisas, refletem a luz de forma difusa. Nós podemos pensar numa palavra alternativa. Difusa seria misturada, se assim você preferir, ok? Isto é, os raios de luz refletido, eles perdem o paralelismo. Então, esse feixe de luz que é cilíndrico, ele já fica refletido de forma dispersa, espalhada em todas as direções quando incide, por exemplo, nessa folha de papel dobrado aqui, ok? Essa reflexão difusa, ela vai permitir a visualização do objeto. Então, não confunda. Na reflexão regular é para obter imagem, mas para enxergar os objetos, nós precisamos da reflexão difusa, que é o que a luz faz quando bate. Nas casas, no lixo, no pássaro, na antena, em mim, você, no caderno, no computador, nas roupas, enfim, nos objetos cotidianos que a gente tem ao nosso redor. Bom, lembra da nossa discussão sobre luz monocromática e policromática? Ela vai ter uma convergência na cor de um corpo por reflexão. Isso por quê? A cor que um corpo apresenta depende da luz, se ela é monocromática ou se é policromática, que nele incide, e da luz que esse objeto reflete difusamente. Então vamos lá. Por exemplo, se um corpo iluminado pela luz do sol, lembra que a luz do sol ela é uma luz branca, então ela tem todos aqueles componentes: o vermelho, o amarelo, o laranja, depois do laranja tem o verde, tem o azul, o anil, o violeta, enfim. O que vai acontecer, turma? Se o Sol tem uma luz que tem todos esses componentes de cores, acontece então que essa caneta é azul. Por quê? Porque o azul está sendo refletido difusamente quando a luz branca bate nessa caneta. Bom, e o que está acontecendo com a luz vermelha, né? Absorvida. E a cor amarela? Absorvida.
e a luz laranja absorvida, e a verde absorvida, e a azul refletida, anil absorvida, violeta absorvida. Então, nós vemos os objetos pela luz que eles refletem. Esta caneta que está aqui no slide, ela se apresenta azul porque está sendo refletido o azul e todos os outros componentes estão sendo absorvidos. Detalhe importante é que, se houvesse uma luz monocromática incidindo nessa caneta, nós poderíamos entender então diferente. Ora, se tem uma luz monocromática incidindo e não uma luz branca, o resultado é diferente. Vamos pensar então, por exemplo, que está chegando uma luz verde nesta caneta. Bom, se você sabe que ela é azul, então o verde será absorvido. Isso significa que, se a única luz que chega nessa caneta, que é monocromática verde, ela está sendo absorvida, essa caneta vai se apresentar da cor preta. Ok? Beleza. Bom, eu quero que você entenda que a cor que um corpo ele apresenta por reflexão é como se fosse um jogo de gato e rato, ok? No seguinte sentido, está chegando luz branca, que é a policromática, ou luz monocromática? Bom, eu sei a cor do objeto ou não sei? Porque se eu sei a cor do objeto, eu sei qual é a cor que ele precisa refletir. E todas as outras ele vai absorver. Então, fica fácil de você entender a situação se você, com uma leitura atenta, retira informações do contexto que você está se deparando em uma questão, por exemplo, ok? No entanto, se o objeto é preto, bom, aí a gente precisa ter a seguinte cautela. Presta atenção aqui nesse raciocínio. Eu não sei se você está conseguindo ver com muita nitidez, mas eu queria dar uma ênfase aqui na traseira dessa caneta. Consegue perceber que ela tem uma espécie de uma tampinha preta? O que está acontecendo com as cores nessa situação? Bom, se está chegando luz branca do sol, vamos repetir o raciocínio. Se está chegando luz branca do sol, então chega luz vermelha, chega luz laranja, chega luz amarela, chega luz verde, chega luz azul, anil, violeta. Pois bem, são infinitas, ok? Mas vamos materializar aqui nessas 7. Bom, aqui no tampo da caneta, no fundo da caneta, tem uma tampinha preta. E, bom, o que está acontecendo com estas 7 cores? É uma pergunta super legítima. Quando o objeto se apresenta na cor preta, significa que ele absorve o laranja, absorve o amarelo, absorve o verde, absorve o azul, absorve o anil, absorve o violeta. Absorve todos os comprimentos de onda e não reflete nenhum. Então, para este fundo da caneta se apresentar preto, conforme a gente consegue ver de maneira com um pouco de dificuldade, né? Porque o fundo da caneta está de perfil, então nós vamos ter a absorção de todos os comprimentos de onda, ok? É isso.
Bom, na questão, se o objeto for branco, então ele está refletindo todos esses comprimentos de onda, ok? Então, um objeto branco, uma camiseta, uma folha de caderno, está refletindo o vermelho, refletindo o laranja, refletindo o amarelo, refletindo o verde, refletindo o azul, refletindo o anil, refletindo o violeta. Bom, deixado isso claro, prosseguimos o nosso estudo. Um corpo que absorve todas as cores e não reflete nenhuma vai ser o corpo negro. Já o corpo que, iluminado com luz branca, reflete difusamente todas as cores e não absorve nenhuma, ele será o branco. Detalhe importante. É uma verdade parcial de que roupa preta esquenta mais. Se você está fazendo essa relação com o que estou comentando agora, um pouco mais de cuidado, ok? Uma vez que é possível a gente pensar que, na mecânica quântica, bons absorvedores de energia também são bons refletores. E isso, geralmente, os nossos pais e os nossos avós não contam pra gente. Então, ao mesmo tempo em que uma roupa preta absorveria mais energia por conta da absorção do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, anil, essa roupa preta também emitiria melhor a energia absorvida do que uma roupa branca, produzindo provavelmente uma sensação de refrescamento maior do que a própria roupa branca. Uma coisa importante também a se levar em conta é a questão do estilo da roupa. Se vocês utilizam uma roupa preta mais larga, essa energia absorvida pela roupa pode fazer com que as camadas de ar que estão presas dentro da roupa se movimentem por convecção, produzindo uma sensação de refrescamento mais eficiente do que se você estivesse vestido com o mesmo estilo de roupa, mas na cor branca, que não absorve as energias e não teria o aquecimento das camadas de ar que separa a sua pele da roupa, não teria a circulação dessa camada de ar e, portanto, uma sensação de refrescamento não tão eficiente quanto a que ocorre na roupa preta. Isso é muito fácil de você pesquisar com a questão da vestimenta dos beduínos lá no deserto, ok? Então, fica aí a tarefa de casa para você pesquisar caso você tenha essa curiosidade. Bom, vamos falar agora não tanto sobre fenômenos, mas aspectos mais geométricos e matemáticos daquilo que acontece na reflexão. Então, meu caro telespectador e minha cara telespectadora, eu quero que você entenda que o que está acontecendo aqui na reflexão é aquilo que eu mencionei no comecinho do raio bater e voltar. No entanto, a partir deste momento, não faz nenhum sentido mais ficarmos fazendo desenhos sem o auxílio de régua e talvez compasso, instrumentos de medida que vão nos permitir obter simetrias nos desenhos. E quando for necessário, então, eu mudo a tela para poder fazer os desenhos. O que eu quero que você entenda? Nós temos aqui um raio incidente, indicado pela seta. Esse raio incidente está batendo numa superfície polida. Esses tracinhos indicam a parte de trás da superfície polida, ou atrás do espelho, vamos pensar assim. Nós temos um ângulo de incidência com uma reta N, chamada de reta normal, mas na verdade é uma reta que faz 90 graus com a superfície refletora. Então, raio incidente, reta perpendicular à superfície, também chamada de reta normal, raio refletido, ou seja, o raio que está se afastando da superfície refletora. Esses ângulos de incidência e reflexão, eles são ângulos idênticos e, portanto, a reflexão ela é uma reflexão com bastante simetria, perfeito?
Bom, aqui está apresentado então os elementos e vamos caminhando aqui na discussão. Primeira lei da reflexão. O raio de incidência, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano de incidência, né? Que é o próprio plano dessa figura aqui, ó, o plano da tela do seu computador, da tela do celular, do quadro, ok? Então, esses elementos aqui, eles estão todos no mesmo plano, o plano bidimensional do quadro da tela. Continuando. Segunda lei da reflexão. O ângulo de reflexão e o ângulo de incidência, eles são idênticos. Então, os elementos estão no mesmo plano, os ângulos de reflexão e de incidência são idênticos, mesmo valor. A partir de então, agora, vamos então obter imagens de determinados objetos. Vamos começar de um jeito bem simples com um determinado ponto P, um pequeno inseto, enfim, um ponto, um objeto de dimensões desprezíveis. Aqui temos a superfície refletora, ou seja, uma superfície perfeitamente polida. Essa aqui é a parte de trás, então um raio de luz que bater aqui, ele vai ser refletido com o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então vamos lá, o ponto P é um ponto luminoso ou iluminado, colocado diante da face refletora de um espelho plano. Espelho plano é esse espelho que você tem aí no seu banheiro e no seu quarto, ok? Então, aqui nós temos dois raios de luz partindo desse objeto, seja ele uma fonte primária ou secundária, esses raios de luz vão partir do objeto. Nós temos o raio batendo aqui no ponto de incidência, esse outro raio batendo aqui nesse ponto que foi chamado de J, I e J. O que vai acontecer com os raios refletidos? Os raios refletidos, eles vão obter aquela questão de simetria, né? Se a gente traçar aqui uma reta normal, o ângulo de incidência igual de reflexão para qualquer um desses raios. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, beleza? Então, a imagem de um ponto em um espelho plano, ela vai ser obtida através dessa reflexão regular da luz. Os raios de luz anteriormente mencionados, batendo no espelho, sendo refletido, chegando ao olho do observador. No entanto, a imagem do nosso interesse, ela vai ser obtida quando o prolongamento do raio refletido é traçado por linhas tracejadas para trás do espelho, tanto do raio I quanto o prolongamento do raio J. Perceba que esses dois prolongamentos, eles vão se encontrar nesse ponto chamado de P'. E esse ponto P' é exatamente onde nós teremos, ao olhar para o espelho, a visão de uma imagem desse outro objeto, que é o objeto real, ponto P. Então, que fique claro, os prolongamentos dos raios refletidos se cruzam, se interceptam no ponto P'. P é o objeto real, é um inseto, por exemplo, né? Um ponto P pequeno de dimensões desprezíveis. O ponto P' é onde nós teremos uma imagem virtual, ou seja, é uma imagem que não tem existência real, ela está atrás do espelho. É o encontro de prolongamento dos raios refletidos. Olha que interessante. O observador recebe os raios refletidos e assim vê o ponto P'. Para ele, é como se os raios se originassem no ponto P'. O ponto P, vértice do feixe de luz incidente, é um ponto objeto, ou seja, é o objeto real em relação ao espelho. O ponto P', vértice do feixe de luz, ou seja, ponto em que emana o raio de luz,
emerge do espelho. Ele é, na verdade, um ponto imagem em relação ao espelho. O ponto objeto P e o ponto imagem P' são simétricos em relação à superfície refletora. Eu estou querendo dizer, portanto, que ao ter uma simetria entre P e P', essa distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Eles estão simétricos em relação à distância até o espelho. Continuamos. Imagem de um objeto extenso, ou seja, agora o objeto não é mais um ponto em um espelho plano. A imagem de um objeto extenso fornecido por um espelho tem as mesmas dimensões do objeto. É interessante que esse objeto real, ele foi colocado aqui sobreposto a uma espécie de papel sentimentrado. Então, a gente consegue observar que esse objeto, em forma de cruz, ele tem uma imagem no espelho, tá aqui o espelho em azul e a parte de trás do espelho, com as mesmas dimensões, ou seja, se a parte central dessa cruz tem a diagonal de 2 quadradinhos, a imagem também tem a diagonal de 2 quadradinhos, ok? Se a outra parte dessa cruz tem a diagonal de 2 quadradinhos, essa parte também tem a diagonal de 2 quadradinhos. Perceba que há apenas uma inversão aqui na simetria, né? Mas a distância é a mesma. Olha a distância desse ponto. 2, 3 centímetros do espelho. A distância desse mesmo ponto, 2, 3 centímetros. Então, há uma simetria em cada um dos pontos do objeto até o espelho e da imagem até o espelho, ok? A mesma coisa para cada um dos pontos que você observa da imagem. O espelho plano, ele não inverte a imagem, ele troca a direita pela esquerda e vice-versa, né? Então, você tem aqui a palavra planeta impressa em um papel de verdade, mas a imagem obtida no planeta, ela está trocando a direita para a esquerda. Então, vamos pensar, se a barriguinha do P está para frente, na imagem vai estar para trás. Ok? Se a parte de baixo do L está apontando para frente, aqui vai estar apontando para trás. Vamos pensar assim, né? Então, troca direita pela esquerda, frente por trás. Isso aqui tem uma aplicação muito importante, que é como a forma com que a palavra ambulância é estampada nos veículos oficiais de ambulância. De uma forma que, quando você consegue ver essa palavra pelo espelho, você consegue ter a sua leitura correta, vendo pelo seu espelho retrovisor do carro. O campo visual de um espelho, é muito importante falar disso, porque esse campo visual, ele é a região do espaço em que um observador vê por reflexão no espelho. Vamos pensar da seguinte maneira, né? O campo visual depende do tamanho e da posição do espelho e também da posição do olho do observador. Eu acredito que você já tenha observado isso dentro do seu próprio quarto, do seu próprio banheiro ou em alguma outra situação que tenha espelho. Conforme você muda o ângulo com que você olha para o espelho, você consegue enxergar cantos do lugar, do ambiente, que não era possível enxergar numa posição diferente. Porque você tem, então, campos visuais diferentes conforme você vai mudando a sua posição, então, em relação ao espelho. Bom, aqui a gente tem o espelho. Nós temos aqui o observador real. O que nós precisamos, então, fazer é traçar um ponto simétrico, onde nós teríamos aqui um observador imaginário ou um observador virtual
atrás do espelho, traçando raios de luz que passam pelas bordas do espelho, né? Aqui está uma borda, aqui está a outra, as extremidades. Você então consegue estabelecer a visão desse campo visual, ok? É apenas traçar um ponto simétrico ao observador atrás do espelho e traça 2 raios que passam pelas bordas do espelho. Tá aí o campo visual em qualquer posição, tá? O observador nessa posição, você vem com a sua régua, mede essa distância, faz um ponto atrás do espelho com a mesma distância desse observador real e nesse ponto do observador virtual você traça traços, raios de luz que passam pelas bordas ou pelas extremidades do espelho. A região toda entre esses 2 raios de luz determina o campo visual do espelho. Agora, falando sobre associação de espelho, porque nem sempre os espelhos eles podem aparecer sozinhos, né, de forma unitária. Então, nós teremos uma associação de espelhos, tá? Nós temos aqui 360 graus. Aqui embaixo nós temos um outro ângulo chamado de alfa menos o número 1. Ou seja, se eu pegar 360 graus e dividir por um outro ângulo que o exercício pode me dar e subtrair 1, eu vou ter o total n de imagens que é formado. Essa relação, ela vale quando a razão 360 dividido por alfa é um número inteiro e par. Isso porque não tem como eu formar diante do espelho metade de imagem. Até tem, mas a gente não vai trabalhar isso dentro do contexto dos exercícios de ótica geométrica. Então, nós vamos sempre ter números que são números inteiros, tipo 2, 4, 6, 8, 10, ok? A gente sempre vai trabalhar com número inteiro e número par. Quando 360 sobre alfa é ímpar, a relação vale se o objeto está no plano bissetor do ângulo alfa. Então, essa relação aqui, 360 sobre alfa, ela também pode dar um número ímpar, desde que o objeto esteja no plano bissetor do ângulo alfa. Por exemplo, bom, eu estou sem régua aqui no momento, mas então eu vou recorrer a um raciocínio aqui que não é válido, mas apenas para exemplificar. Eu teria que fazer isso com réguas, ok? O que eu não tenho aqui na ferramenta dos slides. Então, imagina que eu tenho aqui um espelho. Essa é a parte de trás do espelho. Aqui eu tenho um segundo espelho. Então, nós temos uma associação de 2 espelhos. Perceba que se forma um ângulo de 90 graus entre os 2 espelhos, ok? Se você tem aqui um determinado objeto, neste ponto, então quantas imagens são formadas nessa situação? E aí nós teríamos, então, a relação de que o número de imagens é 360 graus dividido por alfa, que é esse ângulo bissetor aqui, de onde o objeto se localiza, menos 1. E aí a gente teria 360 graus dividido por 90 menos 1. Corta 0 com 0, 36 dividido por 9, 4. Menos 1, a gente tem então o total de 3 imagens. Então, nessa posição, a gente teria aqui o total de 3 imagens desse objeto, ok?
Vamos continuar então. Agora, falando sobre espelho esférico. O espelho esférico é uma calota esférica, é um pedaço de uma face espelhada. Então, eu tenho aqui uma esfera completa e essa esfera completa de vidro, essa esfera espelhada, ela foi cortada por esse plano amarelo aqui. Essa partezinha que está sobrando e que estou passando aqui o apontador laser, ela vai ser o que a gente chama de calota esférica. É um pedacinho dessa esfera total. O plano, então, esse plano amarelo, divide a superfície esférica em duas calotas esféricas. Essa menorzinha vira o espelho, essa outra aqui a gente vai desconsiderar ela, mas precisar dos elementos que ela vai representar para a gente. Essa calota esférica ela vai ter duas definições. A parte interna dela vai ser a parte côncava e a parte externa dessa calota vai ser a parte convexa. Talvez facilite a sua memorização você pensar aqui na parte da colher. A parte de fora da colher, que a gente se alimenta, que é a parte que não vai o alimento na boca, é a parte convexa. A parte de dentro da colher, que é onde a gente coloca o alimento para levar ele na boca, é a parte côncava. Feito essa analogia, vamos então aos elementos importantes do espelho esférico. Lembra que essa calota esférica ela faz parte de algo maior, que era uma esfera completa? Então, perceba, os elementos que nós vamos ter são 4. O eixo principal, que é essa reta imaginária que atravessa essa calota esférica. Onde esse eixo principal toca a calota esférica, a gente chama de vértice. Lá da geometria, o centro dessa circunferência, centro de curvatura, ok? A gente chama de C, e aqui continua com a mesma referência, centro de curvatura C. E a metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura, a gente chama de foco, ok? Distância focal é a distância entre o foco e o vértice. Então, foco é o ponto do meio entre o centro de curvatura e o vértice. Distância focal é a distância entre o foco e o vértice. Raio de curvatura é como o raio lá da geometria, ok? É a distância do centro até o vértice, até a borda dessa calota esférica. Quando a gente tem um ângulo de abertura do espelho alfa, e esse ângulo ele é um ângulo que é menor do que 10 graus, então nós vamos ter um espelho esférico de Gauss. Foco principal F do espelho de Gauss, distância focal F, e aqui um alerta, não confunda o F maiúsculo com o F minúsculo. A relação entre F e o R, que é a distância focal, né? Um é a metade do outro, tá bom? Então, a distância focal é a metade do raio de curvatura. E aí, para poder traçar as imagens, nós vamos precisar dos raios notáveis. Pois bem, os raios de luz que incidem em um espelho esférico paralelo ao eixo principal refletem passando efetivamente pelo foco principal do espelho côncavo e através de prolongamento nos espelhos convexos. Então, vamos lá. Tá aqui os dois casos. Vamos primeiro no espelho côncavo. Com calma, identifica a parte refletora,
Identifica a parte de trás do espelho. Identifica o eixo principal. O ponto em que o eixo principal toca o espelho é o vértice. E nós temos aqui dois raios, um acima do eixo principal e outro abaixo do eixo principal. Ambos os raios estão paralelos ao eixo principal. Esses raios que incidem paralelo ao eixo principal são refletidos passando pelo foco. Paralelo, reflete, passa pelo foco. Essa estrutura do desenho só é possível de obter com régua, ok? Vamos no espelho convexo. Identifica a parte refletora. Identifica a parte de trás do espelho. Identifica o eixo principal. Onde o eixo principal toca o espelho é o vértice. O foco é a metade da distância entre o vértice e o centro de curvatura. O raio que bate no espelho paralelo ao eixo principal reflete, bate e volta. No entanto, no espelho convexo, o prolongamento do raio refletido é que vai passar pelo foco. Entenda que no espelho côncavo, o foco está na parte refletora do espelho, na parte da frente. No espelho convexo, o foco está na parte de trás do espelho. Então, para que esse raio consiga passar pelo foco, é só o prolongamento do raio que a gente sempre traça com linhas tracejadas, ok? Então, tanto para o raio de cima quanto para o raio de baixo, são os prolongamentos desses raios que vão atravessar pelo foco, uma vez que o foco está na parte de trás do espelho. Continuando, os raios de luz que incidem em um espelho esférico passando pelo foco, no espelho côncavo, ou através de prolongamento no espelho convexo, são refletidos paralelamente ao eixo principal. Calma. Ah, mas o desenho está igual. Não, não está igual. Olha com atenção a interpretação do desenho. Identifica o espelho côncavo, a parte refletora, a parte de trás, a parte do eixo principal, o vértice e o foco. Perceba que agora o raio incidente ele está saindo do foco. Saindo do foco, refletiu paralelo. Antes, o que estava acontecendo era que estava incidindo paralelo. Era esse o caminho. Agora, o caminho é outro. O caminho é saindo do foco, ok? Refletiu, então, na condição de paralelo, beleza? No espelho convexo, a mesma ideia. Olha aqui o raio incidindo no espelho, o prolongamento passando pelo foco, ok? Bom, continuando então a discussão. Aqui no espelho côncavo, o objeto situado antes do centro de curvatura, nós vamos ter um tipo de imagem. Ela é real, invertida e menor. Como que eu faço para saber isso? Então, nós vamos ter que desenhar o objeto antes do centro de curvatura, ok? Se o objeto está antes do centro de curvatura, você vai pegar dois raios notáveis. Incidiu paralelo, refletiu passando pelo foco, ok? Incidiu passando pelo foco,
refletiu paralelo ao espelho. Ok? Combinado? Bom, é isso. Acontece que este raio refletido e este raio refletido, eles vão se encontrar aqui nesse ponto. E nesse ponto, portanto, nós vamos ter a formação de uma imagem. Perceba que esta imagem, ela é formada pelos próprios raios refletidos, e isso dá para ela uma característica de ser real. A imagem formada, ela é também invertida, ou seja, está de ponta cabeça. E o tamanho dela é menor do que o objeto. O espelho côncavo, o objeto situado entre o centro de curvatura C e o foco principal F. A imagem é real, invertida e maior que o objeto. Então perceba, o objeto agora ele foi trazido para a região entre o centro e o foco. Considerando os mesmos raios notáveis, incide paralelo, reflete passando pelo foco. Incide pelo foco, reflete em paralelo. Novamente, os dois raios notáveis vão se encontrar em um ponto. Esse ponto de encontro forma uma imagem. Essa imagem, ela é real, formada pelos raios refletidos, ela continua invertida, no entanto, agora ela tem um tamanho maior que o objeto. Aqui nós temos, então, uma situação de obtenção dessa imagem. Esse é o objeto real, aqui nós temos o espelho côncavo e aqui nós temos um anteparo para que seja projetada uma imagem que tem essas características, ok? Objeto situado entre o foco principal, F, e o vértice. A imagem é virtual, direita e maior. Olha só que interessante. A gente tinha essa situação em que a vela estava aqui, essa situação aqui, e agora a gente tem essa situação. Para essa nova situação, então, nós vamos ter o seguinte: os mesmos raios notáveis, incide paralelo, reflete passando pelo foco. Ok? Incide passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Agora, é importante a gente entender que é o prolongamento dos raios que vão se encontrar lá atrás do espelho. Então, a imagem que nós vamos obter agora é uma imagem não real, e sim virtual. Toda imagem virtual está obtida atrás do espelho. Agora, a imagem está direita, isso significa na mesma orientação do objeto, e a imagem está também maior. Detalhe importante: no espelho côncavo, a única forma de você obter imagem virtual é com o objeto entre o foco e o vértice. Todas as outras situações, aqui e aqui, a imagem era real, ok? Isso costuma ser cobrado em questões clássicas do conteúdo de ótica geométrica. Agora, mudando o espelho. Todas as situações do espelho côncavo foram abordadas. No espelho convexo, nós vamos ter que, para qualquer posição do objeto, a imagem é sempre virtual, direita e menor que o objeto. Então, aí, ó, identifica a parte de trás do espelho, identifica o eixo principal, os elementos do espelho. Para qualquer distância que nós vamos colocar o objeto, seja bem distante ou bem próximo do espelho, a imagem tem as mesmas características. Pega dois raios notáveis, incidiu
paralelo ao eixo principal, refletiu. O prolongamento do raio passa pelo foco. Incidiu um raio, o prolongamento dele passa pelo foco, tá? Então, aqui o raio refletiu, atravessou o objeto e foi embora. Então, olha que interessante. Para todas as situações, nós vamos fazer imagens que são obtidas com prolongamentos de raio. E isso dá situações para o espelho convexo em que todas as imagens são virtuais, ok? Essas imagens, elas sempre serão na mesma orientação e sempre serão menor. Então, não tem como o objeto ser com uma imagem invertida e não tem como a imagem ser maior. Em todas as posições, portanto, nossa imagem vai ser virtual direita e menor, se o espelho for convexo. Agora, uma outra equação, né? A gente já teve a equação para poder tratar lá na caixa de orifício, né? Agora tem a equação do aumento linear transversal, a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. Quando o objeto for real, então nós vamos ter essa relação. O ponto P, ele é o quê? Maior do que zero. Quando a imagem for real, essa relação aqui, ó, do P' é que é maior do que zero. Ok? Quando a imagem for virtual, então essa distância, esse P' aqui, ó, ele vai ser negativo. No espelho côncavo, o foco ele é positivo. No espelho convexo, a distância focal, eu falei foco, né? A distância focal é positiva, tanto no espelho côncavo quanto no convexo. Então, essa fração aqui, ó, ela é um número positivo. Agora, essas duas frações aqui, elas podem adotar valores que são negativos, ok? Beleza? Bom, feito isso, então, a gente vai caminhar aqui na nossa explicação, falando agora do aumento linear transversal. A relação do aumento, né, vem simbolizado aqui com esse A, ele é simplesmente a divisão da imagem, o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Quando o A for maior do que zero, a imagem ela é dita direita, ou seja, tem a mesma orientação. Quando o A for menor do que zero, a imagem vai ser invertida. Bom, finalizou aqui o raciocínio. Os exercícios a respeito dessas duas equações a gente faz em sala de aula, ok? Aqui foi apenas uma breve explicação a respeito das abordagens aqui desses dois temas. Agradeço a sua atenção novamente. Qualquer dúvida, deixa aí um comentário, ele será respondido o mais breve possível. Grato pela sua atenção e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu!